Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Mais uma aula. Hoje temos aqui um visitante que veio de Belo Horizonte participar da aula também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre oposições. Oposições que existem, oposições que aparecem, acontecem. Então vamos lá. O pessoal que já está online, eu estou vendo aqui. Rodrigo, Eva, vamos compartilhar para avisar os amigos que já estamos online também, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, muito bem. Tem uma regra que tudo que é muito sagrado, ela gera oposições. E essa regra a gente viu na história inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Se a gente for ver, rei Davi, ele teve muitas oposições. E assim foi com outros tzadikim também. Não é fácil um trabalho de você trazer para baixo, para aqui para baixo, a luz de Deus, a presença divina. Boa noite, gente. Estou vendo aqui o pessoal de Itajubá já entrou. Muito bem. Vamos lá, vamos compartilhar. Laura Botucatu também. Toda a comunidade. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho das oposições. Uma das grandes oposições que existiu na história foi contra o Maimônides. Maimônides, o Rambam. Maimônides, ele quis escrever um livro, ele escreveu na prática, chamado Mishneh Torah. Quando ele escreveu esse livro, a ideia dele era que o povo estava no exílio. Ele já estava há mais de 1000 anos no exílio, 1100 anos no exílio, na época dele. E as perseguições aumentaram muitas. Na época do Maimônides existiam os almorávidas, que perseguiam os judeus e mataram os judeus. Maimônides próprio teve que fugir da Espanha por isso. Fugiu da Espanha, foi para Marrocos. Em Marrocos ele teve que fugir novamente. Foi para Israel. Em Israel ele fugiu, ele foi parar no Egito e lá ele estava relativamente protegido. Então ele quis fazer um livro que compilasse toda a Torá oral. Esse livro é chamado Mishneh Torah, é um livro de leis. Quando uma pessoa abre um Talmud, que é a Torá oral para estudar, e aqui um parênteses, uma das coisas que o Benor não pode fazer é estudar o Talmud, a Mishnah. Essa é uma parte que foi dada mais para os judeus. Mas o objetivo do Maimônides era compilar o Talmud. E ele fez um livro chamado Mishneh Torah. Na introdução do livro ele fala, a pessoa olha no Talmud, e na sequência, a pessoa olha na Torá escrita, no Humash, e na sequência ele olha no meu livro, ele já sabe o que ele precisa fazer, o que ele não pode fazer. Em outras palavras, a Torá escrita, que é o Humash, ela é muito concisa, ela não tem muitos detalhes. Para você entender exatamente o que está escrito lá, você precisa da Torá oral. Só que a Torá oral é muito extensa, é muito, muito difícil da gente entender. Então ele resolveu escrever o Mishneh Torah para facilitar a vida das pessoas. Ou seja, leis prontas, sem muita discussão, bem fácil de entender. O vídeo tá bom, pessoal? Tem alguém que falou que está sem imagem. O vídeo tá bom? Dá para ver? Dá para escutar todo mundo? Ok, então perfeito. E ele escreveu esse livro. Quando ele escreveu esse livro, os rabinos da época, principalmente da França, Alemanha, Inglaterra, mas principalmente na França, teve uma oposição muito grande contra o Maimônides. Não queriam que o Maimônides escrevesse esse livro de jeito nenhum. Eles falavam que se o Maimônides escrevesse, as pessoas não vão mais estudar o Talmud. E foram muito contra o Maimônides. Eram muitos rabinos, e chegou ao ponto de pegarem esse livro e queimarem em praça pública, o livro do Maimônides. Depois que queimaram esse livro, passou 7 anos, e aí o governo, ele juntou o Talmud também que tinha na França e queimou o Talmud. E foi uma coisa muito dura, porque na época não tinha imprensa, não tinha gráficas, era tudo escrito manualmente. O Talmud é muito extenso. Então cada Talmud que tinha para ser estudado era uma relíquia. Era escrito manualmente, era muita coisa. E quando queimaram foi uma desgraça, foi uma coisa muito triste para os judeus da França. Só que os rabinos de lá, eles viram isso como se fosse um castigo pelo qual eles tinham feito de queimar o livro do Maimônides. Tinha um grande rabino lá,
um grande sábio, o nome dele era Rabbeinu Yonah. Ele escreveu vários livros, até hoje em dia as pessoas estudam os livros dele. Esse Rabbeinu Yonah, ele viu que o motivo pelo qual queimaram o livro foi porque eles queimaram o Talmud, foi porque eles queimaram antes o livro do Maimônides, e ele resolveu que ele ia pedir perdão para o Maimônides. Ele tinha que ir até o túmulo, ele falou que eu vou até Tiberíades, no túmulo do Maimônides, pedir perdão, eu vou a pé. Ele foi andando pela Europa, ele parava em cada comunidade. Em cada comunidade que ele parava, ele ia na mesa, lá no meio da sinagoga, batia, pedia perdão para o Maimônides. Ele falava que esse livro do Maimônides é um livro muito grande, muito especial, e que eles erraram. Então, Maimônides foi um exemplo disso. Ele trouxe uma coisa muito grande para a Terra, que é o livro dele. Um livro que compila toda a Torá oral. Não só que as pessoas não pararam de estudar Talmud por causa disso, muito ao contrário. Ele incentivou o estudo do Talmud através desse livro. Enfim, depois com o tempo viram que ele tinha razão. Mas a pressão foi muito grande na época dele. Depois, mais ainda, a gente teve o Baal Shem Tov. Aliás, antes do Baal Shem Tov mesmo, quando surgiu a Kabbalah, teve muita oposição àqueles que queriam estudar Kabbalah no primeiro momento. A Kabbalah foi escrita pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, o livro básico da Kabbalah, que é o Zohar. Só que depois que foi escrito, ficou oculto esse livro por 1000 anos. Ninguém sabia onde estava. Sabiam da existência do livro do Zohar, mas não sabiam onde estava. No ano de 5000 da contagem judaica, nasceu na França um rabino chamado Moshe. O nome dele era Moshe de Lyon. Quando ele faleceu, encontraram na biblioteca dele um livro, que acharam que talvez seria o livro do Zohar, mandaram esse livro para várias yeshivot, vários rabinos, e começaram a estudar, e viram realmente que esse livro era o Zohar. Acharam o Zohar. E começou a se estudar, porém, de outro lado, teve muita oposição. Muitos rabinos falavam, isso aqui não é para ser estudado abertamente. A parte da Kabbalah, que é o Sod, isso aqui só pode ser transmitido de mestre para aluno, e somente alunos especiais, não é uma coisa abertamente que se estuda, não vai trazer bênção. Falaram. No primeiro momento, ainda estavam tentando decifrar o livro do Zohar, era difícil, até que chegou o Arizal. O Arizal, no livro, ele veio e ele decifrou esse livro, ele explicou coisas fantásticas, ele falou, chegou o momento da gente estudar o Zohar, estudar a Kabbalah. Ou seja, existem coisas que vão se revelando no mundo paulativamente. Na época do Rabbi Shimon Bar Yochai, que quando ele escreveu o Zohar, aquilo foi revelado. Mas o mundo não estava pronto, então por providência divina aquele livro foi escondido, foi guardado. O mundo não estava pronto para aquilo, e talvez não precisava também. As pessoas eram devotas e tementes a Deus sem conhecer muita parte mística da Torá. Com o tempo, o nível espiritual das pessoas foi caindo, e surgiu a necessidade do mundo conhecer isso, para que a pessoa possa estudar um pouquinho mais da parte mística e reforçar a sua fé. Então assim foi. Então, chegou o momento que isso desceu para o mundo. Assim falou Arizal. Tem coisas que vão se revelando devagar. Estou vendo aqui, já entraram gente de Pernambuco, Palmares, Sandra. Que bom, o Brasil inteiro está ligado a gente. Pessoal, vamos compartilhar para outras pessoas também aprender, saberem que a gente está aqui. Então, começou cada vez mais o mundo, a Kabbalah, se revelar. Depois que o Arizal revelou, então, essa Kabbalah, cada vez mais foi se revelando a Kabbalah, até que surgiu o Baal Shem Tov. Quando surgiu o Baal Shem Tov, ele surgiu numa situação muito interessante. O Baal Shem Tov, ele nasceu no ano de 5458. E foi praticamente uns 50 anos depois de um pogrom que foi muito forte na Europa. Tinha um cosaco, o nome dele era Bogdan Khmelnytsky. Ele veio varrendo a Europa de leste a oeste, e onde tinha judeu ele matava. Ele dizimou 1/3 da comunidade judaica naquela época. Ou seja, foi como se fosse um holocausto que o povo judeu passou naquela época. Ele dizimou
muitas kehilot, muitas comunidades. E aí o povo nasceu, as crianças que sobraram tiveram que ajudar as mães no trabalho, e cresceu uma geração de pessoas incultas, algumas praticamente analfabetas, não sabiam estudar a Torá. E o povo judeu, na época do Baal Shem Tov, ele estava dividido entre eruditos da Torá e ignorantes, pessoas que não tinham o mínimo conhecimento, que cresceram, eram órfãos, e não sabiam estudar a Torá. Na época do Baal Shem Tov, o povo judeu estava quebrado materialmente. Eram pobres, muito pobres. E surgiu, antes do Baal Shem Tov, também um outro cenário, que foi o Shabtai Tzvi Marshimon. Surgiu um judeu, o nome dele era Shabtai Tzvi. Ele era um homem, ele era bipolar. Ele tinha síndrome bipolar, ele tinha esse problema. Ele tinha momentos de alta, momentos de depressão. E ele, por algum motivo, ele conheceu um homem chamado Natan. E esse Natan, ele convenceu o Shabtai Tzvi que ele era o Mashiach. O Shabtai Tzvi também se convenceu que ele era o Mashiach. E ele andava por aí pregando que ele era o Mashiach. Não distribuía cartão de visita, Mashiach, mas ele falava para todo mundo que ele era o Mashiach. E as pessoas estavam quebradas materialmente, começaram a acreditar nele. Começaram a acreditar. Ele se divorciou 1, 2 vezes. Depois ele fez um casamento, convidou todo mundo. E quem era a noiva era a Torá. No casamento, ele casou com a Torá. Enfim, fez umas coisas assim terríveis. Mas ele conseguiu, o povo judeu era muito ignorante, tinha muitos ignorantes na época. E ele conseguiu, ele era muito carismático, convencer as pessoas de que ele era o Mashiach. Chegou um momento de pessoas venderem as propriedades deles por preços de banana, porque daqui a pouco eles vão para Israel com Mashiach, então vão fazer o que com o terreno? Venderam as casas, as chácaras por preço de banana. E começou a se espalhar pela Europa que ele era o Mashiach, que daqui a pouco ele vai levar todo mundo para Israel. Enfim, o fim dele foi que delataram ele para um grande sultão, se não me engano da Turquia, se não falha a memória, para um grande sultão poderoso, que ele está falando que ele é o Mashiach, e daqui a pouco ele vai levar todos os judeus para Israel, eles vão se rebelar contra o sultão, contra o governo. Então o sultão mandou chamar os guardas trazerem esse pseudo-Mashiach, que era o Shabtai Tzvi, para ele. O sultão falou, você vai se converter ao islamismo ou você prefere a espada? Ele falou, eu me converto ao islamismo, para não ser morto. E depois foi preso, e aí foi uma decepção para o povo judeu. E alguns ainda tentavam acreditar, se agarrar em alguma coisa, que ele fez isso para elevar as centelhas mais baixas, e tinha alguns argumentos, mas no fundo ele enganou muito o povo judeu. Então, na época do Baal Shem Tov, que foi logo depois disso, o povo judeu estava quebrado materialmente e espiritualmente. Estava quebrado. De repente surge o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele começou a transmitir ideias novas dentro da Torá. Ele começou a mostrar coisas na Torá que não viram antes. Ele trouxe a Hassidut. O Rebbe ele chama a Hassidut de Maor Shebatorá, o luzeiro da Torá. O que é o luzeiro? Luzeiro é o seguinte, você entra num quarto, está tudo escuro. Você quer achar uma caneta, você quer achar um objeto. Você começa a palpar onde é que está. Quando você acende a luz, você vê direto o objeto, você vai logo lá. A Hassidut é o luzeiro da Torá. Você acende uma luz com a Hassidut e você entende aquilo que você não entendia antes. Você pega uma frase da Ética dos Pais, por exemplo, que a princípio não dava tanto para entender, ou tinha algumas explicações que meio apertadas. Você acende a Hassidut, você olha com os olhos da Hassidut e olha só, você vê aquilo de uma maneira assim, perfeita. Você entende muito mais a Torá. Então ele começou a pregar Hassidut, que não é uma coisa, não é uma nova Torá, mas é a luz da Torá, uma coisa mais profunda da Torá. Começou a se revelar. A gente poderia dizer que era a progressão da Kabbalah. A Kabbalah foi progredindo, evoluindo, veio a Hassidut. O Baal Shem Tov, ele prezava muito, servia a Deus com alegria, que era uma coisa diferente. Eles dançavam e cantavam os Hassidim, que isso assustava aqueles que não eram Hassidim. Como assim? E ele também elevava muito a pessoa simples. Naquele momento, como a gente falou, o povo judeu estava dividido. E os eruditos olhavam para as pessoas simples como se fosse o segundo escalão. Quem era erudito não casava a filha com um filho de uma pessoa simples.
Eram dois mundos separados. Simples, mas judeu. Judeu assim, com pouco conhecimento, pouca cultura, que não teve oportunidade de estudar. Então não se misturavam, não se casavam entre si. Era como se fossem dois mundos, quase. E o Baal Shem Tov começou a mostrar para todos quanto Deus aprecia um salmo de uma pessoa, de um judeu simples que fala com devoção. Começou a mostrar. Isso criou uma oposição muito grande dentro do povo judeu. Muitos rabinos vieram contra o Baal Shem Tov, falaram mal do Baal Shem Tov e perseguiram o Baal Shem Tov. E foi uma coisa muito forte. Foi evoluindo a Hassidut. Veio a Hassidut Chabad com Admor Azaken, o primeiro Rebbe de Chabad. Quando Admor Azaken ele começou a ensinar a Hassidut Chabad, o Tânia, por exemplo, e antes do Tânia também outros ensinamentos, isso despertou dentro do povo judeu, primeiro dentro dos outros mestres racídicos, uma oposição também. A oposição veio de perto dos amigos, porque eles não entendiam por que o Admor Azaken está fazendo isso. Eles não estavam prontos para isso. Eles não achavam que esse era que tinha que revelar isso de uma forma tão aberta. Eles queriam isso trancado, eles achavam que isso deveria ficar trancado ainda, só para as pessoas eruditas, só para um grupo seleto de pessoas. Mas o Admor Azaken, ele tinha certeza do caminho dele, ele continuou em frente e continuou divulgando. E isso depois despertou uma oposição muito, muito, muito forte. Depois não dos Hassidim, mas daqueles que não eram Hassidim. Eles discutiram com o Baal Shem Tov, acusavam o Baal Shem Tov, fizeram comitês para excomungar, desculpa, não o Baal Shem Tov, o primeiro Rebbe de Chabad, o Admor Azaken. Eles chegaram ao ponto de fazer comitês para excomungar os Hassidim. Eles chegaram para o Gaon de Vilna. Gaon de Vilna é um grande sábio, que também se opôs ao movimento hassídico. E falaram para o Gaon de Vilna, teve um opositor, Mitnaged, que ele chegou a jurar para o Gaon de Vilna, que ele viu os Hassidim dançando no dia 9 de Av, que é o dia mais triste do calendário judaico, que é o dia que foi destruído os dois templos, um dia de luto para o povo judeu. E ele jurou que ele viu os Hassidim dançando no dia 9 de Av, e dançando com mulheres ainda. Só que o que ele não contou é que aquele dia 9 de Av caía num Shabat. E 9 de Av que cai num Shabat, não tem luto. Shabat é um dia de alegria, não tem luto. E o que ele também não contou é que aquela mulher que o Hassid estava dançando era uma filhinha pequena de colo. Mas então o Gaon de Vilna, quando escutou isso, ele foi muito contra também. Pegaram o livro Tânia do Admor Azaken, por exemplo, deturparam muitas coisas do que ele falou, deturparam. Na verdade, no início era copiado de mão em mão. Então colocaram lá dizeres que davam um sentido ambíguo, ou um sentido até de heresia. Levaram isso para o Gaon de Vilna, um grande sábio tzadik daquela geração. E ele falou, ele foi muito contra os Hassidim quando ele viu aquela coisa. Então se despertou uma oposição muito, muito, muito forte contra os Hassidim. Chegaram a excomungar os Hassidim. E não só isso. Contra o Admor Azaken em particular, eles fizeram uma trama. Eles delataram o Admor Azaken para o governo turco-otomano. O que acontece aqui? Naquela época, o maior inimigo da Rússia era quem? Do Império Russo daquela época. Eram os turcos otomanos. Os turcos otomanos, naquela época, eles conquistaram a terra de Israel, Terra Santa. E o Admor Azaken, o que ele fazia? Tinham mestres racídicos que foram morar na Terra Santa. Rebbe Nachman de Moradok, Avram Mikalisk, eles foram morar na Terra Santa. Eles foram morar em Tiberíades, naquela região do norte. Só que a fome era grande na Terra Santa. Não tinha recursos, não tinha comida. E o Admor Azaken, ele mandava seus mensageiros para varrer a Rússia inteira, recolher donativos e contribuições dos judeus da Rússia inteira. E ele pegava esse dinheiro e mandava outros mensageiros levarem até Israel, até a Terra Santa, para que os mestres racídicos que moravam na Terra Santa pudessem comer, tivessem o que comer, tivessem como se sustentar. Só que os opositores, o que eles fizeram? Eles foram para o governo e falaram que o Admor Azaken está fazendo evasão de divisas, para o inimigo ainda. Está mandando dinheiro para onde? Lá para Israel, para o governo turco-otomano.
que ele é amigo dos inimigos nossos. O governo logo, quando escutou isso, eles não eram maiores amigos dos judeus também, o czar, o que ele foi, o que fizeram? Prenderam o Rebbe, e ainda com pena de morte. Graças a Deus, Deus protegeu ele. Ele ficou 53 dias na prisão, e depois, no dia 19 de Kislev, ele foi solto. Ele foi solto. E aí, quando ele foi solto, na verdade ele foi solto, aconteceu uma coisa muito interessante. O Rebbe explica que a prisão dele aqui embaixo não foi porque vieram opositores e delataram ele para o governo. Isso foi aqui embaixo. Mas o motivo verdadeiro foi que no Tribunal Celestial acusaram o Rebbe que ele estava... que não chegou o momento de divulgar o livro Tânia. Não chegou o momento dele divulgar Hassidut como ele está divulgando, de uma maneira tão aberta e tão simples, e tão acessível às pessoas. Isso vai acontecer na era messiânica, porque na era messiânica, fala o profeta Isaías, que a água preencheu, que a sabedoria divina vai preencher a terra como a água preenche o mar. Como a água preenche o mar. E isso vai acontecer na era messiânica, mas o Admor HaZaken já começou o trabalho, através do ensinamento dele. Então, como lá em cima fizeram essa acusação, o Tribunal Celestial aceitou a acusação, prenderam aqui embaixo o Rebbe. Foi a consequência. E quando veio o dia 19 de Kislev, então o Rebbe foi solto aqui embaixo. O Rebbe explica que o verdadeiro motivo pelo qual ele foi solto foi porque lá em cima, no Tribunal Celestial, deram um carimbo, que chegou o momento dele divulgar isso. Quando o Rebbe ele estava preso, quando ele estava na penitenciária, então ele recebeu duas visitas muito importantes. Quem eram? Era o Baal Shem Tov e o Magid Mimezret, o mestre dele, os dois mestres. Só que os dois já não estavam mais nesse mundo físico. Mas mesmo assim, o Admor HaZaken não tem esse problema de mundo físico, mundo espiritual. Ele viaja nos dois tranquilamente. Os dois vieram visitar o Rebbe, o Admor HaZaken. O Admor HaZaken perguntou, mestres, por que eu estou aqui na prisão? E eles responderam, porque você está divulgando a Hassidut da maneira como você está divulgando. Ele falou, então quando eu sair daqui eu devo parar? Ele falou, não. Eles responderam, não. Quando você sair daqui, você vai fazer mais forte ainda. Vai divulgar mais forte ainda. Então, quando saiu, no dia 19 de Kislev, foi dado o carimbo, que chegou o momento já de revelar mais essa parte da Torá. Então, a gente vê que o mundo ele progride, e que o mundo ele avança, e a gente tem que se ligar nesses avanços, e ficar conectado com essas mudanças no mundo. Na época da Admor HaZaken, teve uma história, tinha muitas histórias de opositores naquela época, vou contar uma história só para vocês. Tinha numa cidade de Minsk, um senhor chamado Refoels. Como é que era o nome dele? Esqueci o nome. O sobrenome era Refoels. Eu não esqueci o nome particular dele. E esse senhor era um senhor muito, muito rico. Muito, muito rico. Muito estudioso da Torá. Ele tinha 10 filhos e filhas. Ele começou a casar os filhos com as pessoas mais importantes da cidade, com o rabino da cidade, com o juiz da cidade, com outro milionário da cidade. E todos os 10 filhos casaram com pessoas muito importantes. Ele era o homem mais rico da cidade, muito estudioso. Quando ele chegou aos anos 60, ele dividiu o patrimônio dele entre os seus 10 filhos, guardou um pouco para ele viver e começou a estudar a Torá, foi se dedicar ao estudo da Torá. Aquela cidade de Minsk era uma cidade onde tinha muitos opositores ao primeiro Rebbe de Chabad. E ele começou a estudar a Torá, e quando ele tinha 73 anos, 13 anos depois, tinha um comitê naquela cidade, que foi eleito um comitê para cuidar dos Hassidim. Comitê dos opositores, pensar o que fazem com eles. E eles decidiram que iam fazer uma outra excomungação contra os Hassidim. E eles queriam a assinatura desse Rebbe Refoels, porque ele era um homem muito importante da cidade. Se ele assinasse, aquela excomungação teria um peso muito forte. E vieram para ele assinar. Ele falou, não, por favor, não me coloquem dentro disso. Não quero me intrometer. Ok. Mas depois continuou mais uma vez, mais outra vez, e viam que ele nunca queria se intrometer também. Não queria se intrometer.
Depois de um tempo, perguntaram para ele, por que você não quer se intrometer? Ele falou, você está achando que os Hassidim têm razão? Ele falou, tipo, não quis responder também. Os anos foram passando. Quando ele tinha 93 anos, 20 anos depois, então eles queriam fazer alguma coisa contra os Hassidim. Ele se levantou na sinagoga, bateu na mesa e falou, quero contar uma coisa para vocês. Eu, quando tinha 73 anos, 20 anos atrás, eu tive um sonho. E no meu sonho veio o Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov falou, eu vejo que você é um grande oponente, um grande opositor ao movimento da Hassidut. Ele falou, escuta, está escrito na Torá, Verhakanta vedarash teitev, que antes de você incriminar alguém, você precisa pesquisar a fundo, verificar a fundo se o que ele está fazendo realmente é uma coisa em desacordo que vai em desacordo da Torá, ou se está baseado na Torá. Você precisa verificar isso exatamente. Você fez isso? Eu acordei, eu falei, ele tem razão. Eu comecei então a estudar, e pesquisar. E hoje eu posso falar para vocês que o movimento racídico, ele tem razão, ele está certo. Assim ele fez uma declaração aos 93 anos de idade. Então esse foi o caminho das revelações, do progresso do mundo. Sempre, todo mundo, de uma maneira geral, ele é uma pessoa que ele traz uma novidade, que ele é um bandeirante, que ele é uma pessoa que abre caminhos. Ele se depara com muitos obstáculos. Mas aqui a gente vê que os obstáculos, porque é uma coisa muito sagrada. E o lado negativo da balança não quer que coloque oposições. Assim também com outro tzadikim, o rei Davi. O rei Davi ele foi banido pelos irmãos. Quando o rei Saul ele veio ungir, aliás, o rei de Israel. Quando o profeta Samuel veio ungir o rei de Israel, ele chegou na casa de Jessé e perguntou para Jessé, pega teus filhos, porque um deles vai ser o rei. Aí ele trouxe o primeiro, Eliab. O profeta Samuel falou, esse é bem apropriado para um rei, olha só. Forte, alto, bonito. Passou na frente do profeta Samuel, Deus falou, não é esse. Passou o segundo, passou o terceiro, 6 passaram. O profeta Samuel falou, mas não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho? Jessé falou, olha, tem um, mas ele não é digno. Falou, mas onde ele está? Não, ele está no campo, ele não fica com a gente aqui. Ele era banido pelos irmãos, pela família. Ele escreve nos Salmos, o rei Davi, que Zaraiti lechai, venochri libneimi. Eu fui estranho para os meus irmãos. Eu fui diferente para os filhos de minha mãe. E no final ele foi ungido. Ele foi escolhido o rei de Israel. E depois, naquele momento, os irmãos falaram, quando viram aquilo, Metashem Aitazot Niflat Beineinu. Isso aqui só pode ter vindo de Deus. É algo totalmente que transcende a nossa compreensão. E os outros que estavam lá responderam, Even Masuabonim Aitale Raspinah. Aquela pedra que foi desprezada pelos construtores, ela se tornou a pedra do ápice, a pedra lá de cima. Então esse é o caminho da santidade. Quando a gente tenta, sempre a gente encontra obstáculos. Então, uma lição que a gente tem que aprender disso, cada um de nós, é de que a gente não precisa se amedrontar quando a gente tem obstáculos. Isso é um sinal que a gente está fazendo cada vez mais coisas boas e que a gente tem cada vez mais para frente se fortalecer, até que, se Deus quiser, bem em breve, a gente vai ter o mérito de que a terra vai estar preenchida pelo conhecimento de Deus, como as águas preenchem o mar. Se Deus quiser, em breve, nossos dias. Amém. Pessoal que está escutando o vídeo aí do interior, ou não tão do interior, estou vendo aqui, tem Juru, Paraíba, Gilvan, Mariléia de Curitiba, Maria Carlos do Rio de Janeiro, Rodrigo Itajubá. Enfim, pessoal, que eles quiserem fazer perguntas, comentários, podem postar. Eu vou, Blineder, me esforçar para amanhã responder todos aqueles comentários, tá bom? Boa noite a todos. Semana que vem eu vou dar a gente não vai ter aula porque vai ser a festa de Shavuot e eu não vou poder estar conectado. A gente volta, se Deus quiser, daqui a 2 semanas, pessoal. Boa noite a todos.